Paz do Senhor, nossos irmãos e irmãs, amados do Pai. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor por mais essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos oferece de estarmos na sua santíssima presença e nos debruçarmos sobre a sua palavra para meditarmos nela, aprendermos com ela, aplicarmos na nossa vida e sermos edificados. Olha, nós já chegamos na lição de número 5 desse trimestre abençoado, onde nós estamos pensando o que é a vida de discípulo, o que faz de um discípulo discípulo, o que precisa ser agregado na vida do discípulo, seja em alguns momentos, seja no seu cotidiano. E aqui nós temos crescendo em maturidade espiritual, vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Discípulo ontem, quando nós aceitamos a fé, discípulo hoje, quando nós estamos aprendendo a ser discípulos, e discípulo amanhã, quando nós nos encontraremos com o nosso Mestre e viveremos com Ele para sempre. Nessa quinta lição, nós chegamos agora, aliás, na quinta e na sexta. É o desenvolvimento de duas disciplinas espirituais meio irmanadas, meio gêmeas, pelo menos em alguns momentos, né? Hoje, nós vamos estudar com vocês a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Domingo que vem, nós vamos estudar com vocês a oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. Então, jejum e oração, nesse contexto de vida de discípulo, é como se fossem os dois lados de uma mesma moeda. Eles precisam ser pensados, valorizados, agregados na vida cristã, com a importância que lhes é devida. Então, o título é A Importância do Jejum na Vida dos Discípulos de Cristo. O textual encontra-se em Marcos, capítulo 9, versículo 29, que diz: E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. A verdade aplicada, o jejum bíblico é um exercício espiritual que expressa nosso interesse em buscar primeiro o reino de Deus e da nossa completa dependência do Senhor. O que nós temos como objetivos é ressaltar que Jesus afirmou a relevância do jejum, é reconhecer o valor espiritual de jejuar e orar conjuntamente, é identificar o jejum como uma prática vista em toda a Bíblia. Então, nós vamos começar nessa lição com esse estímulo à oração e vamos continuar na próxima lição com esse mesmo assunto, mas a partir dos seus desdobramentos bíblicos. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ali ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães? Veja, na lição passada nós estudamos sobre as tentações. E o enfoque da lição, inclusive o primeiro tópico da lição, foi sobre a tentação do Senhor no deserto. E nós vimos que essa tentação, assim como aconteceu no Éden, assim como aconteceu com Esaú em relação ao seu direito de primogenitura, assim como aconteceu em outros momentos, a tentação veio pela comida. Agora nós não estamos tratando da comida enquanto tentação, mas do nosso relacionamento com ela, em comer para a glória de Deus e também jejuar para a glória de Deus. Mateus capítulo 6, versos 16, 17 e 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo,
eles já receberão o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unges a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Então, esses dois textos, Mateus 4, 1 e 2, Mateus 6, 16 a 18, são os textos que estão postos no início desta lição como referência para nós pensarmos a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante do Senhor neste momento, agradecidos ao Senhor por nos proporcionar esse pequeno período de reflexão na Sua palavra, com o fim de instruir a nossa mente e transformar a nossa vida. Enche-nos do conhecimento da Tua vontade, para que, conhecendo a Tua vontade, nós possamos utilizar dela com sabedoria e inteligência espiritual. Fala aos nossos corações, porque nós estamos ouvindo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos seguindo aí com a meditação acerca desse tema muito relevante, esse tema bíblico, esse tema doutrinário, esse tema teológico e também ético. Por que não? Vamos aqui pensar, como diz a nossa introdução, começando pelo nosso exemplo máximo, que é fornecido pelo Senhor Jesus Cristo, de que Jesus não somente jejuou, mas também ensinou a maneira correta de fazê-lo. Aliás, a Bíblia está cheia de citações de pessoas que fizeram uso dessa disciplina espiritual e nos instrui quanto à maneira correta de praticá-la. Assim, por toda a sua relevância nesta lição, analisaremos esta experiência espiritual à luz da Palavra de Deus. Então, a prática do jejum é uma experiência espiritual que o fiel mantém com o seu Senhor. Essa experiência é adquirida através das disciplinas espirituais ou do exercício espiritual que esse fiel faz para poder estar nesse estado de graça, recebendo do Senhor aquilo que Ele tem para dar e doando-se nesse exercício para o serviço divino. O que nós temos aqui no primeiro momento é que Jesus não somente jejuou, como também ensinou a maneira correta de fazê-lo. Então, existe uma maneira correta de jejuar. Isso foi ensinado por Jesus. Ele não precisava jejuar. Ele jejuou para nos dar um exemplo, para que, como ele fez, nós possamos fazer também. E então, dentro dessa introdução, eu fui levada a meditar em um versículo que fala sobre cântico, fala sobre oração. Mas eu pensei em que medida nós podemos pensar esse versículo aplicado também ao jejum. E esse versículo está em 1 Coríntios 14, 15, que diz: Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, o que nós temos aqui é um questionamento sobre orar e cantar, o que nós podemos muito bem estender para a prática do jejum bíblico, reafirmando esta verdade de que precisamos jejuar também direcionados espiritualmente, mas jejuarmos com a compreensão alargada desta prática, e jejuar com entendimento é a obrigação do verdadeiro discípulo de Cristo. Nós não fazemos as coisas pura e simplesmente porque somos instruídos a fazer. Nós vamos orar no nosso espírito e orar com entendimento. Cantar no nosso espírito, mas também cantar com entendimento. Jejuar no nosso corpo, mas também jejuar com entendimento. O primeiro tópico diz, compreendendo o jejum.
E essa compreensão do jejum é o que precisa realmente balizar o nosso procedimento, a nossa prática. O jejum é uma das disciplinas práticas espirituais que tem acompanhado o povo de Deus desde o Antigo Testamento, como uma expressão de fé, uma expressão de contrição, uma expressão da total dependência de Deus. Jejum nos leva para o centro da questão do arrependimento e da devoção. E a gente vai ver nesse tópico a importância de conhecermos o que a Bíblia diz sobre o jejum para evitarmos os extremos de praticar sem o necessário discernimento ou desprezar esta prática presente na vida de Jesus Cristo após o batismo em águas e a presença dessa prática também na igreja primitiva. A igreja do Novo Testamento era uma igreja que jejuava. Jesus jejuou. A sua igreja, depois dele, continuou essa prática. Aqui nós temos que o jejum é uma das disciplinas e práticas espirituais. Bem, nós somos crentes, nós fomos chamados, nós fomos libertos, nós estamos na condição de novas criaturas. Lembra da sequência da nossa revista? Nova criatura, princípios e valores. E na lição 3 nós viemos com a questão dos compromissos. E na lição 4 a questão da tentação. E nessa continuidade de instruções a respeito do discípulo, chegamos agora no jejum bíblico. O sangue de Cristo nos lavou, nós fomos justificados e recebidos novamente na comunhão da Trindade, nós nascemos outra vez e todo crente precisa saber por que é crente, todo crente precisa saber quem é o Deus que ele serve, entender a dinâmica de vida de um fiel. E também precisa assumir o cristianismo bíblico como um estilo de vida. Não existe crente sem ser chamado, não existe crente sem ser vocacionado. Nós somos crentes porque fomos chamados e devidamente colocados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E esse exercício de disciplinas espirituais é que vão dar aos cristãos a base e as condições de se manter na presença do Senhor. Uma vez chamados, uma vez colocados no corpo de Cristo, onde Ele quer, conforme 1 Coríntios 2,18, e para o que for útil, conforme 1 Coríntios 12,7, estando assim postos no corpo de Cristo, nós precisamos agora praticar exercícios espirituais. Tem coisas que precisam ser feitas todos os dias, tem coisas que precisam ser feitas regularmente, porque esses exercícios espirituais que nós praticamos de contínuo dão a base e a condição de nos mantermos na presença do Senhor, crescendo espiritualmente e frutificando no reino de Deus. Bem, na verdade, nós nunca chegaremos a lugar nenhum sem disciplina. Ela é necessária para se atingir qualquer coisa nessa vida. Então eu preciso aprender a me exercitar espiritualmente. E aí vem o ponto 1.1 que fala sobre o jejum bíblico, porque existe jejum que não é bíblico. Existe jejum praticado por pessoas de outras religiões, existe jejum praticado secularmente aí por diferentes motivos, mas existe um jejum bíblico. E quando eu olho para esse jejum bíblico, eu entendo que ele pode ser definido como abstinência de alimentos por um período de tempo com finalidades espirituais. O jejum ele é bíblico quando ele se caracteriza por essa abstinência de alimentos por um período de tempo ou por um período, mas as finalidades precisam estar claras e elas primeiramente são finalidades espirituais. Essa disciplina espiritual
não deve ser usada para conseguir alguma coisa de Deus, como se fosse uma barganha, mas como uma expressão de nos humilharmos diante de Deus. Não jejuamos para barganhar com Deus. Não jejuamos hoje para preparar o dia de amanhã. Não jejuamos por causa das bênçãos que poderemos alcançar mediante o jejum. Biblicamente, isso nunca foi a finalidade do jejum. Então, sim, o jejum requer essa abstenção de alimentos por um período limitado. Biblicamente, é por motivos espirituais. O próprio Cristo praticava a disciplina do jejum e explicava como ela precisava fazer parte da vida consagrada do cristão. E ainda tem outra coisa, trata-se de um ato de preparação para a sua volta. Se é um exercício espiritual que, se feito de acordo com a palavra de Deus, nos coloca num estado de exaltação, de graça, de glória, para podermos entender que estamos fazendo a coisa certa do jeito certo, este também é um ato preparatório para a volta de Cristo. Bem, fica claro que Jesus esperava que os crentes jejuassem depois da sua partida. Os dias de ausência do noivo, que são essa presente era, começou no momento da ascensão de Jesus. E vai prosseguir aí, essa ausência vai prosseguir até a sua volta. E a igreja vive nessa expectativa da volta do noivo. O jejum, portanto, nesta era, que é aquele momento que a gente vai se abster do alimento da terra para nos alimentarmos com mais profundidade do alimento do céu, ele também é um sinal de anseio do crente para a volta do seu Senhor. Nós temos inúmeras referências bíblicas que nos falam sobre as características deste jejum bíblico. Trata-se de um ato voltado para Deus, visando a sua honra. O jejum leva o crente a humilhar-se perante Deus para receber mais graça e desfrutar da presença íntima de Deus. O jejum pode expressar pesar por causa dos pecados e fracassos pessoais cometidos. Tudo isso que eu estou dizendo vem recheado de inúmeros versículos bíblicos. O jejum leva o fiel a buscar a graça divina para novas tarefas e reafirmar nossa consagração a Deus. O jejum é utilizado como meio de buscar a Deus, de aproximar-nos dele, de prevalecer em oração contra as forças espirituais do mal que lutam contra nós. O jejum também é empregado como meio de libertar almas da escravidão do mal. O jejum é importante para demonstrar arrependimento e assim preparar o caminho para Deus mudar seus propósitos declarados de julgamento. O jejum é feito para obter revelação, sabedoria, entendimento no tocante à vontade de Deus. O jejum, por fim, depois de tantas pinceladas, ele deve ser feito para abrir caminhos para o derramamento do Espírito Santo e para a preparação do seu povo para a volta de Cristo à terra, para buscá-lo. Todas estas questões que eu toquei aqui muito em passant, elas são questões que nos trazem muitas referências bíblicas para pensar o que é o jejum bíblico. Voltando a falar, existem jejum que não é bíblico. Mas uma coisinha ainda antes de passar para 1.2, diz que a Bíblia não ordena a prática do jejum ou de qualquer sacrifício pessoal. A Bíblia não ordena, não te manda, não te impõe essa prática do jejum ou de qualquer outro sacrifício pessoal. Mas Deus recebe. Deus recebe porque sonda os corações, Ele sabe quando nós queremos ofertar-nos
verdadeiramente a Ele, com inteireza de alma. Isso não é uma exigência, mas tanto o jejum como qualquer outra oferta que trazemos a Deus são de grande valor prático. Se olharmos com cuidado, perceberemos que o jejum ele está estrategicamente colocado na Bíblia como um elemento inicial de avivamento espiritual e aquele avivamento que vai abrir portas para grandes milagres. 1.2 diz que, para além do jejum bíblico, nós temos também o jejum dos hipócritas. E aqui é que a coisa pega, né? Um pouquinho. Por quê? O jejum praticado por quem se mostra abatido, com semblante descaído, é uma hipocrisia. Pois o objetivo de quem age assim é se mostrar espiritual para os demais. Isso, porém, é algo que a Bíblia condena. Quem jejua não precisa tornar isso público. É entre eu e você. Sua vida com Deus, ela precisa desenvolver-se primeiro no secreto, para depois tornar-se pública. E nem tudo vai se tornar público. O chamado bíblico que nós temos é para termos uma vida disciplinada espiritualmente, é praticarmos exercícios espirituais, aqueles que são meios da graça, de forma contínua, de forma ordenada, com persistência, sem desistir, é fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias para entrar na presença de Deus e para se manter nela. Mas quando você faz muita questão de mostrar para os outros o que você está fazendo, como você é santo, como você é envolvido com as coisas de Deus, e sai publicando tudo e falando tudo que você faz, existe um limite muito estreito entre essa devoção pública e a hipocrisia. E eu preciso saber definir uma coisa e outra. Se eu estou tornando minha devoção pública com o fim de ajudar a outros a desenvolverem também suas vidas espirituais e a praticar exercícios espirituais necessários e relevantes, ou se eu estou querendo me promover, me mostrar dentro daquilo que eu estou fazendo e que eu chamo de serviço para Deus. Então é isso que essa questão do jejum dos hipócritas está nos chamando para pensar, porque o jejum bíblico, ele se orienta pela Bíblia e ele realmente pode ser utilizado como um recurso humano para muitas questões pessoais e espirituais. O problema é quando isso se torna uma hipocrisia. Bem, aqui diz para nós que Jesus Cristo, ele bateu pesado nessa questão da hipocrisia, né? O pastor Antônio Gilberto escreveu que nos dias de Jesus, os judeus jejuavam 2 vezes por semana, nas segundas-feiras e nas quintas-feiras, mas por mera formalidade farisaica. E isso perfazia um total de 104 jejuns por ano. Era bem contabilizado. Lucas 18:12. O caso deles sempre foi a quantidade, não a qualidade. Nós vamos ver aqui, anteriormente, existia, né, essa tradição de jejuar 1 vez por ano, 2 vezes por ano. Nós temos aí o dia da expiação, que é o dia do jejum nacional, e esse dia era uma prática em que todo judeu observava rigorosamente. Mas, depois de ser um dia por ano, passou por 4 vezes por ano, e depois 104 vezes por ano. Isso eles foram crescendo no entendimento da lei, na medida da lei, na letra, mas também foram diminuindo na graça, conforme nós vamos ler em Mateus 6,19, porque passaram a fazer para mostrar, em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação,
A oração e o jejum são as armas mais poderosas que temos e que está à nossa disposição. Todos reconhecem o poder da oração, mas nem todos entendem e dão ao jejum o valor que lhe é devido. Veja que Wesley escreveu que alguns têm exaltado o jejum religioso acima de toda escritura e da razão, e outros têm simplesmente negligenciado totalmente. Nessa questão de jejum, a gente caminha entre esses dois extremos. Para uns, ele ainda parece uma incógnita e não o exercitam, porque não vê sentido algum na sua prática e ele se parece fora de contexto. Já há muitos anos o jejum caiu em descrédito, tanto dentro quanto fora da igreja. Mas, em tempos mais recentes, nós temos observado esse interesse renovado no jejum, mas nós ainda precisaremos caminhar muito para poder resgatar esse equilíbrio bíblico, recobrar esse equilíbrio bíblico. Nós temos aí aquelas práticas ascéticas exageradas da Idade Média que acabaram contribuindo para a sua má reputação, mas todas as vezes que ele é praticado realmente sem o referencial bíblico, de forma distorcida, sem equilíbrio e manipulado por ideias humanas pouco louváveis, ele continua sendo alvo de críticas, ele continua provocando resistência. Bem, veja bem que dentro e fora da Bíblia, nós encontramos o caso de diversos personagens que adotaram a prática do jejum como uma disciplina espiritual regular, mas o fato das pessoas o terem em autoestima não fazem dele nem correto e nem desejável. Praticar o jejum que Deus aceita e se alegra com ele deveria ser o nosso alvo. E por isso nós precisamos reavaliar seriamente tanto as crendices da nossa época, inclusive dentro da igreja, quanto a disciplina espiritual do jejum biblicamente orientada. A hipocrisia, ela é um mal que se abate em larga escala sobre muitas pessoas, até mesmo aquelas que se dizem cristãs. Nós nunca ficamos livres da hipocrisia, nem no meio cristão, mas em nossos dias parece que a hipocrisia foi naturalizada, foi normalizada. Ela é aceita sem questionamentos. Ela sempre foi falsidade disfarçada. A grande questão com relação à nossa comunhão com Deus é que nós não precisamos fingir um papel. Nós não precisamos usar disfarces. Nós não somos figurantes. Nós somos protagonistas em nossa própria história e na dinâmica do reino de Deus. Então, quando jejuares, não sejam como os hipócritas, porque eu estou vendo, eu sei, eu conheço as motivações do coração e é isso que o Senhor está dizendo. 1.3, humilhando-se diante de Deus. Diz aqui que o jejum é uma maneira de nos humilharmos diante de Deus. Traz o exemplo de Esdras, traz o exemplo de Neemias, porque no tempo de Esdras e Neemias, o jejum ele foi definitivo. O jejum ele foi aquele ato que realmente ajudou a renascer a chama da esperança, ajudou com que tanto Esdras no seu tempo, quanto Neemias no seu tempo, que eles se levantassem e tomassem atitudes inesperadas, que eles se levantassem e na força do Senhor fossem cumprir propósitos, mas antes de tomarem decisões,
antes de se colocarem na frente do campo de batalha para dirigir o povo de Deus, seja na volta do povo da restauração para a terra de Israel, seja no tempo da reconstrução dos muros de Jerusalém, Esdras e Neemias, eles entram nesse espaço sagrado de oração e jejum e eles vão dirigir as suas ações, mas com toda a humildade. Esdras 8:21 diz: eu apregoei um jejum para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Sem humildade, o jejum não cumpre o seu propósito. Nós vamos até Deus em jejum e oração para dizer para Ele que Ele é mais importante que a nossa comida. Para dizer para Ele que Ele é mais importante que os nossos desejos, os nossos anseios. Para dizer para Ele que nós queremos nos alimentar dEle, sermos nutridos por Ele, sermos conduzidos por Ele nos nossos embates desta vida. Então aqui eles humilharam-se diante de Deus e essa atitude de humildade é imprescindível para quem está se exercitando espiritualmente. Se você está aí adotando a prática de exercícios espirituais cotidianos, a humildade é essa disciplina que precisa exteriorizar, partir de você, para você chegar até a presença de Deus, do modo como Ele quer estar preparado para Deus falar com você. Então, esse foi o ponto 1.3. Aqui dentro do tópico 1, nós passamos por esta visão geral sobre a compreensão do jejum. E no ponto 2, vai colocar para nós a importância do jejum. Então, nós compreendemos o jejum bíblico, entendemos os vários pontos envolvidos com o jejum bíblico. Nós falamos aí rapidamente sobre o jejum hipócrita, que é o jejum que Deus rejeita. E aqui no ponto 2, nós vamos pensar sobre a importância do jejum. No jejum, fortalecemos o espírito para que ele prevaleça sobre as coisas da carne. A prática do jejum nos ajuda a dizer não para os desejos e anseios humanos e nos ajuda a priorizar os valores eternos. Na verdade, a gente deixa de olhar para nós mesmos e nós passamos a olhar à distância. Nós passamos a aprofundar o nosso olhar, inclusive nas coisas eternas. Nós terminamos o ponto 1 falando da humildade, que leva ao esvaziamento de si, e esse esvaziamento de si é que nos permite reconhecer em temor e santo temor o que é Deus na nossa vida e o que Ele precisa ser, para começarmos a entender a dimensão do seu sacrifício. O esvaziamento de Cristo foi o exemplo para o esvaziamento necessário de todo servo e serva do Senhor. Então, a importância do jejum, ela está exatamente em pensarmos nesta questão dos anseios humanos e dos valores eternos. Anseios humanos, valores eternos. Desejos da carne, galardão. Isso estará sempre diante de nós como duas variáveis que vão exigir posicionamento e orientar escolhas. Anseios humanos, valores eternos. Duas variáveis que estão sempre diante de nós, exigindo posicionamento. Eu preciso me posicionar quanto aos desejos da carne. Eu preciso me posicionar quanto à concupiscência dos olhos. Eu preciso me posicionar em relação à soberba da vida. E eu preciso também me posicionar em relação aos valores eternos, às recompensas celestiais. E isso também para orientar as minhas escolhas. Em se tratando de competência humana, não existe nada que eu precise deixar ou perder para receber Cristo. Porque eu não tenho nada de valor em mim mesmo. Cristo já fez a sua escolha. Ele se deixou preencher. E esse é o ponto mais decisivo da caminhada. Nossas atitudes sempre vão
corresponder aos objetivos que temos em nossas vidas. Cristo se deixou preencher, Ele nos deixou o exemplo, nós não temos nada a perder, também não temos nada para dar para Cristo, mas Ele nos chamou, Ele nos amou, Ele nos remiu, Ele nos trouxe para si e agora Ele quer que a gente tenha vida nele e vida com Ele. Então, estudar a importância do jejum nesse processo realmente vai nos agregar muito. Esses 2 pontos seguintes, jejum e arrependimento, jejum e oração, quando nós lemos, nós entendemos que é um ponto só. A mesma coisa que está sendo dita no 2.1, está sendo completada no 2.2 e nós vamos encontrar o mesmo assunto nos 2 pontos. No 2.1 diz, não podemos achar que o jejum é sinônimo de arrependimento ou contrição. Jejum não é a mesma coisa que arrependimento. Jejum não é a mesma coisa de coração contrito. Você pode jejuar e não ter arrependido seriamente, ou não estar totalmente quebrado. E aqui diz que o jejum precisa ser acompanhado de humildade, contrição e oração, além de expressar disposição de mudança, de conserto e de negação de si mesmo. No 2.2, que fala de jejum e oração, diz: a Bíblia traz muitas passagens em que o jejum está associado à oração, e quando jejuamos, não devemos considerar que essa prática nos faz merecedores de sermos atendidos em nossas orações. Na parábola de Jesus, o fariseu que orava e jejuava não foi justificado. Então eu vejo essa ligação entre os 2 pontos, porque verdadeiramente arrependimento e oração, eles precisam estar na base do ato de jejuar. Esses 2 temas da fé cristã, da vida cristã, estão entrelaçados quanto ao seu conteúdo. Oração e jejum muitas vezes caminham lado a lado, embora uma pessoa possa orar sem jejuar, possa jejuar sem orar, mas é necessário termos essa consciência de que quando essas 2 atividades são combinadas e dedicadas à glória de Deus, elas alcançam o seu maior potencial. E tudo isso sucederá a partir de um coração contrito, de um coração totalmente devotado ao Senhor. Veja aqui, a maturidade espiritual ela é tida como a capacitação do cristão para cumprir os desígnios de Deus com uma vida de fé e atitudes coerentes e santas. Em todas as disciplinas espirituais, sem exceção, nós vamos observar uma progressão. E aqui tem uma observação, né? Você só aprende, você precisa aprender a andar com desenvoltura antes de correr. Você precisa primeiro engatinhar para depois andar. Você precisa andar com firmeza para conseguir fazer uma corrida. E quando estamos devidamente orientados a respeito das coisas espirituais, o que vai acontecendo conosco, na medida da nossa trajetória de fé, é que exteriormente nós vamos continuar cumprindo com as nossas obrigações cotidianas. Mas interiormente o nosso padrão, a nossa conduta, o nosso estilo de vida muda. Porque na medida que eu vou fazendo tudo que eu já fazia anteriormente, eu também vou seguir orando, eu também vou seguir cantando, eu também vou seguir louvando, eu também vou seguir adorando. E eu vou começar a executar cada uma das tarefas da minha vida também como se fosse um ministério ao Senhor. Fazendo qualquer coisa, faremos para a glória de Deus. E assim é o que precisa acontecer com todos os discípulos de Cristo, que entendem a importância do ato de jejuar. E faz essa associação de jejum com arrependimento, de jejum com oração. Por quê? Porque o pano de fundo é o arrependimento.
Tudo vai prover dele. Sem arrependimento não há contrição. Sem contrição ou sem quebrantamento, não há uma visão da própria necessidade de ser alcançado e de ser transformado pelo Senhor. E aí, a intercessão, a oração intercessória nos moldes bíblicos, verdadeiramente tem sido um instrumento poderoso de bênçãos e proteção para os filhos de Deus. E quando aliada ao jejum, ela vai levar a espiritualidade a outros patamares. Mas só acontecerá isso onde houver corações totalmente voltados para o Senhor, plenamente arrependidos e convertidos. Tudo isso é muito abençoador, tanto individualmente como para a Igreja de Cristo na Terra. E quem fizer todas as coisas para louvar a Deus e agregar riquezas na vida no Espírito, é que vai colher os frutos da sua sementeira bendita. Então, sim, o jejum é importante, mas ele precisa ter como base o arrependimento. O jejum ele é importante, mas ele deve ser exercido com o auxílio da oração. E um terceiro ponto, e não menos importante, é sobre o jejum e o domínio próprio. Então, jejum associado com arrependimento, jejum associado com oração, vai aí ampliando, abrangendo a nossa ideia da importância do jejum, mas o jejum também precisa ser visto lado a lado com a questão do domínio próprio. Em um tempo com tantas distrações e ativismo, a prática do jejum e da oração pode contribuir muito para exercitarmos a autodisciplina. Estamos perdendo foco nessa geração. Estamos distraídos a um ponto máximo. Estamos perdendo cada vez mais a nossa capacidade de concentração, de atenção, buscando coisas mais rápidas, buscando consumir aquilo que desperta o sentido, que aguça o desejo, que aguça o interesse, e o nosso interesse está cada vez voltado para coisas que não agregam na nossa vida. E aí, de repente, você assume uma caminhada cristã e você quer realmente sair da superfície para morar nas profundezas com Deus, e você assume o jejum bíblico como uma disciplina espiritual constante, relevante, importante na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença, porque essa volta para Deus, essa busca pelo eterno, essa busca por maior consagração, também vai nos ajudar a colocar as distrações, o ativismo religioso no seu lugar. Paz do Senhor, nossos irmãos e irmãs, amados do Pai, louvamos e bendizemos o nome do Senhor por mais essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos oferece de estarmos na sua santíssima presença e nos debruçarmos sobre a sua palavra, para meditarmos nela, aprendermos com ela, aplicarmos na nossa vida e sermos edificados. Olha, nós já chegamos na lição de número 5 desse trimestre abençoado, onde nós estamos pensando o que é a vida de discípulo, o que faz de um discípulo discípulo, o que precisa ser agregado na vida do discípulo, seja em alguns momentos, seja no seu cotidiano. E aqui nós temos crescendo em maturidade espiritual, vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Discípulo ontem, quando nós aceitamos a fé, discípulo hoje, quando nós estamos aprendendo a ser discípulos, e discípulo amanhã, quando nós nos encontraremos com o nosso Mestre e viveremos com Ele para sempre. Nessa quinta lição, nós chegamos agora, aliás, na quinta e na sexta. É o desenvolvimento de duas disciplinas espirituais meio irmanadas, meio gêmeas, pelo menos em alguns momentos, né? Hoje, nós vamos estudar com vocês a importância do jejum
na vida dos discípulos de Cristo. Domingo que vem nós vamos estudar com vocês a oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. Então, jejum e oração, nesse contexto de vida de discípulo, é como se fossem os dois lados de uma mesma moeda. Eles precisam ser pensados, valorizados, agregados na vida cristã, com a importância que lhes é devida. Então, o título é A Importância do Jejum na Vida dos Discípulos de Cristo. O textual encontra-se em Marcos, capítulo 9, versículo 29, que diz: E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. A verdade aplicada, o jejum bíblico é um exercício espiritual que expressa nosso interesse em buscar primeiro o reino de Deus e da nossa completa dependência do Senhor. O que nós temos como objetivos é ressaltar que Jesus afirmou a relevância do jejum, é reconhecer o valor espiritual de jejuar e orar conjuntamente, é identificar o jejum como uma prática vista em toda a Bíblia. Então, nós vamos começar nessa lição com esse estímulo à oração e vamos continuar na próxima lição com esse mesmo assunto, mas a partir dos seus desdobramentos bíblicos. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ali ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães? Veja, na lição passada nós estudamos sobre as tentações. E o enfoque da lição, inclusive o primeiro tópico da lição, foi sobre a tentação do Senhor no deserto. E nós vimos que essa tentação, assim como aconteceu no Éden, assim como aconteceu com Esaú em relação ao seu direito de primogenitura, assim como aconteceu em outros momentos, a tentação veio pela comida. Agora nós não estamos tratando da comida enquanto tentação, mas do nosso relacionamento com ela, em comer para a glória de Deus e também jejuar para a glória de Deus. Mateus capítulo 6, versos 16, 17 e 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unges a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Então, esses dois textos, Mateus 4, 1 e 2, Mateus 6, 16 a 18, são os textos que estão postos no início desta lição como referência para nós pensarmos a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante do Senhor neste momento, agradecidos ao Senhor por nos proporcionar esse pequeno período de reflexão na sua palavra, com o fim de instruir a nossa mente e transformar a nossa vida. Enche-nos do conhecimento da tua vontade, para que, conhecendo a tua vontade, nós possamos utilizar dela com sabedoria e inteligência espiritual. Fala aos nossos corações, porque nós estamos ouvindo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos seguindo aí com a meditação acerca desse tema muito relevante, esse tema bíblico, esse tema doutrinário, esse tema teológico e também ético. Por que não? Vamos aqui pensar
como diz a nossa introdução, começando pelo nosso exemplo máximo, que é fornecido pelo Senhor Jesus Cristo, de que Jesus não somente jejuou, mas também ensinou a maneira correta de fazê-lo. Aliás, a Bíblia está cheia de citações de pessoas que fizeram uso dessa disciplina espiritual e nos instrui quanto à maneira correta de praticá-la. Assim, por toda a sua relevância nesta lição, analisaremos esta experiência espiritual à luz da Palavra de Deus. Então, a prática do jejum é uma experiência espiritual que o fiel mantém com o seu Senhor. Essa experiência é adquirida através das disciplinas espirituais ou do exercício espiritual que esse fiel faz para poder estar nesse estado de graça, recebendo do Senhor aquilo que Ele tem para dar e doando-se nesse exercício para o serviço divino. O que nós temos aqui no primeiro momento é que Jesus não somente jejuou, como também ensinou a maneira correta de fazê-lo. Então, existe uma maneira correta de jejuar. Isso foi ensinado por Jesus. Ele não precisava jejuar. Ele jejuou para nos dar um exemplo, para que, como ele fez, nós possamos fazer também. E então, dentro dessa introdução, eu fui levada a meditar em um versículo que fala sobre cântico, fala sobre oração. Mas eu pensei em que medida nós podemos pensar esse versículo aplicado também ao jejum. E esse versículo está em 1 Coríntios 14:15, que diz: Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, o que nós temos aqui é um questionamento sobre orar e cantar, o que nós podemos muito bem estender para a prática do jejum bíblico, reafirmando esta verdade de que precisamos jejuar também direcionados espiritualmente, mas jejuarmos com a compreensão alargada desta prática, e jejuar com entendimento é a obrigação do verdadeiro discípulo de Cristo. Nós não fazemos as coisas pura e simplesmente porque somos instruídos a fazer. Nós vamos orar no nosso espírito e orar com entendimento. Cantar no nosso espírito, mas também cantar com entendimento. Jejuar no nosso corpo, mas também jejuar com entendimento. O primeiro tópico diz: compreendendo o jejum. E essa compreensão do jejum é o que precisa realmente balizar o nosso procedimento, a nossa prática. O jejum é uma das disciplinas práticas espirituais que tem acompanhado o povo de Deus desde o Antigo Testamento, como uma expressão de fé, uma expressão de contrição, uma expressão da total dependência de Deus. Jejum nos leva para o centro da questão do arrependimento e da devoção. E a gente vai ver nesse tópico a importância de conhecermos o que a Bíblia diz sobre o jejum para evitarmos os extremos de praticar sem o necessário discernimento ou desprezar esta prática presente na vida de Jesus Cristo após o batismo em águas e a presença dessa prática também na igreja primitiva. A igreja do Novo Testamento era uma igreja que jejuava. Jesus jejuou. A sua igreja, depois dele, continuou essa prática. Aqui nós temos que o jejum é uma das disciplinas e práticas espirituais. Bem, nós somos crentes, nós fomos chamados, nós fomos libertos, nós estamos na condição de novas criaturas. Lembra da sequência da nossa revista? Nova criatura,
princípios e valores. E na lição 3 nós viemos com a questão dos compromissos. E na lição 4 a questão da tentação. E nessa continuidade de instruções a respeito do discípulo, chegamos agora no jejum bíblico. O sangue de Cristo nos lavou, nós fomos justificados e recebidos novamente na comunhão da Trindade. Nós nascemos outra vez e todo crente precisa saber por que é crente. Todo crente precisa saber quem é o Deus que ele serve. Entender a dinâmica de vida de um fiel. E também precisa assumir o cristianismo bíblico como um estilo de vida. Não existe crente sem ser chamado, não existe crente sem ser vocacionado. Nós somos crentes porque fomos chamados e devidamente colocados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E esse exercício de disciplinas espirituais é que vão dar aos cristãos a base e as condições de se manter na presença do Senhor. Uma vez chamados, uma vez colocados no corpo de Cristo, onde Ele quer, conforme 1 Coríntios 2,18, e para o que for útil, conforme 1 Coríntios 12,7, estando assim postos no corpo de Cristo, nós precisamos agora praticar exercícios espirituais. Tem coisas que precisam ser feitas todos os dias, tem coisas que precisam ser feitas regularmente, porque esses exercícios espirituais que nós praticamos de contínuo dão a base e a condição de nos mantermos na presença do Senhor, crescendo espiritualmente e frutificando no reino de Deus. Bem, na verdade, nós nunca chegaremos a lugar nenhum sem disciplina. Ela é necessária para se atingir qualquer coisa nessa vida. Então eu preciso aprender a me exercitar espiritualmente. E aí vem o ponto 1.1 que fala sobre o jejum bíblico, porque existe jejum que não é bíblico. Existe jejum praticado por pessoas de outras religiões. Existe jejum praticado secularmente aí por diferentes motivos. Mas existe um jejum bíblico. E quando eu olho para esse jejum bíblico, eu entendo que ele pode ser definido como abstinência de alimentos por um período de tempo com finalidades espirituais. O jejum ele é bíblico quando ele se caracteriza por essa abstinência de alimentos por um período de tempo ou por um período, mas as finalidades precisam estar claras. E elas primeiramente são finalidades espirituais. Essa disciplina espiritual não deve ser usada para conseguir alguma coisa de Deus, como se fosse uma barganha, mas como uma expressão de nos humilharmos diante de Deus. Não jejuamos para barganhar com Deus. Não jejuamos hoje para preparar o dia de amanhã. Não jejuamos por causa das bênçãos que poderemos alcançar mediante o jejum. Biblicamente, isso nunca foi a finalidade do jejum. Então, sim, o jejum requer essa abstenção de alimentos por um período limitado. Biblicamente, é por motivos espirituais. O próprio Cristo praticava a disciplina do jejum e explicava como ela precisava fazer parte da vida consagrada do cristão. E ainda tem outra coisa, trata-se de um ato de preparação para a sua volta. Se é um exercício espiritual que, se feito de acordo com a palavra de Deus, nos coloca num estado de exaltação, de graça, de glória, para podermos entender que estamos fazendo a coisa certa do jeito certo, este também é um ato preparatório para a volta de Cristo. Bem, fica claro que Jesus esperava que os crentes jejuassem depois da sua partida. Os dias de ausência do noivo, que são essa presente era, começou no momento da ascensão de Jesus.
e vai prosseguir aí, essa ausência vai prosseguir até a sua volta. E a igreja vive nessa expectativa da volta do noivo. O jejum, portanto, nesta era, que é aquele momento que a gente vai se abster do alimento da terra para nos alimentarmos com mais profundidade do alimento do céu, ele também é um sinal de anseio do crente para a volta do seu Senhor. Nós temos inúmeras referências bíblicas que nos falam sobre as características deste jejum bíblico. Trata-se de um ato voltado para Deus, visando a sua honra. O jejum leva o crente a humilhar-se perante Deus para receber mais graça e desfrutar da presença íntima de Deus. O jejum pode expressar pesar por causa dos pecados e fracassos pessoais cometidos. Tudo isso que eu estou dizendo vem recheado de inúmeros versículos bíblicos. O jejum leva o fiel a buscar a graça divina para novas tarefas e reafirmar nossa consagração a Deus. O jejum é utilizado como meio de buscar a Deus, de aproximarmos dele, de prevalecer em oração contra as forças espirituais do mal que lutam contra nós. O jejum também é empregado como meio de libertar almas da escravidão do mal. O jejum é importante para demonstrar arrependimento e assim preparar o caminho para Deus mudar seus propósitos declarados de julgamento. O jejum é feito para obter revelação, sabedoria, entendimento no tocante à vontade de Deus. O jejum, por fim, depois de tantas pinceladas, ele deve ser feito para abrir caminhos para o derramamento do Espírito Santo e para a preparação do seu povo para a volta de Cristo à terra, para buscá-lo. Todas estas questões que eu toquei aqui muito em passant, elas são questões que nos trazem muitas referências bíblicas para pensar o que é o jejum bíblico. Voltando a falar, existem jejum que não é bíblico. Mas uma coisinha ainda antes de passar para 1.2, diz que a Bíblia não ordena a prática do jejum ou de qualquer sacrifício pessoal. A Bíblia não ordena, não te manda, não te impõe essa prática do jejum ou de qualquer outro sacrifício pessoal. Mas Deus recebe. Deus recebe porque sonda os corações, Ele sabe quando nós queremos ofertar-nos verdadeiramente a Ele, com inteireza de alma. Isso não é uma exigência, mas tanto o jejum como qualquer outra oferta que trazemos a Deus são de grande valor prático. Se olharmos com cuidado, perceberemos que o jejum ele está estrategicamente colocado na Bíblia como um elemento inicial de avivamento espiritual e aquele avivamento que vai abrir portas para grandes milagres. 1.2 diz que para além do jejum bíblico, nós temos também o jejum dos hipócritas. E aqui é que a coisa pega, né? Um pouquinho. Por quê? O jejum praticado por quem se mostra abatido, com semblante descaídos, é uma hipocrisia. Pois o objetivo de quem age assim é se mostrar espiritual para os demais. Isso, porém, é algo que a Bíblia condena. Quem jejua não precisa tornar isso público. É entre eu e você. Sua vida com Deus, ela precisa desenvolver-se primeiro no secreto, para depois tornar-se pública. E nem tudo vai se tornar público.
O chamado bíblico que nós temos é para termos uma vida disciplinada espiritualmente, é praticarmos exercícios espirituais, aqueles que são meios da graça, de forma contínua, de forma ordenada, com persistência, sem desistir, é fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias para entrar na presença de Deus e para se manter nela. Mas, quando você faz muita questão de mostrar para os outros o que você está fazendo, como você é santo, como você é envolvido com as coisas de Deus, e sai publicando tudo e falando tudo que você faz, existe um limite muito estreito entre essa devoção pública e a hipocrisia. E eu preciso saber definir uma coisa e outra. Se eu estou tornando minha devoção pública com o fim de ajudar a outros a desenvolverem também suas vidas espirituais e a praticar exercícios espirituais necessários e relevantes, ou se eu estou querendo me promover, me mostrar dentro daquilo que eu estou fazendo e que eu chamo de serviço para Deus. Então é isso que essa questão do jejum dos hipócritas está nos chamando para pensar, porque o jejum bíblico, ele se orienta pela Bíblia e ele realmente pode ser utilizado como um recurso humano para muitas questões pessoais e espirituais. O problema é quando isso se torna uma hipocrisia. Bem, aqui diz para nós que Jesus Cristo, ele bateu pesado nessa questão da hipocrisia, né? O pastor Antônio Gilberto escreveu que nos dias de Jesus, os judeus jejuavam 2 vezes por semana, nas segundas-feiras e nas quintas-feiras, mas por mera formalidade farisaica. E isso perfazia um total de 104 jejuns por ano. Era bem contabilizado. Lucas 18, 12. O caso deles sempre foi a quantidade e não a qualidade. Nós vamos ver aqui, anteriormente, existia, né, essa tradição de jejuar 1 vez por ano, 2 vezes por ano. Nós temos aí o dia da expiação, que é o dia do jejum nacional, e esse dia era uma prática em que todo judeu observava rigorosamente. Mas, depois de ser um dia por ano, passou por 4 vezes por ano, e depois 104 vezes por ano. Isso eles foram crescendo no entendimento da lei, na medida da lei, na letra, mas também foram diminuindo na graça, conforme nós vamos ler em Mateus 6,19, porque passaram a fazer para mostrar, em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação. A oração e o jejum são as armas mais poderosas que temos e que está à nossa disposição. Todos reconhecem o poder da oração, mas nem todos entendem e dão ao jejum o valor que lhe é devido. Veja que Wesley escreveu que alguns têm exaltado o jejum religioso acima de toda escritura e da razão, e outros têm simplesmente negligenciado totalmente. Nessa questão de jejum, a gente caminha entre esses 2 extremos. Para uns, ele ainda parece uma incógnita e não o exercitam, porque não vê sentido algum na sua prática e ele se parece fora de contexto. Já há muitos anos o jejum caiu em descrédito, tanto dentro quanto fora da igreja. Mas, em tempos mais recentes, nós temos observado esse interesse renovado no jejum, mas nós ainda precisaremos caminhar muito para poder resgatar esse equilíbrio bíblico, recobrar esse equilíbrio bíblico. Nós temos aí aquelas práticas ascéticas exageradas da Idade Média que acabaram contribuindo para a sua má reputação,
Mas todas as vezes que ele é praticado realmente, sem o referencial bíblico, de forma distorcida, sem equilíbrio e manipulado por ideias humanas pouco louváveis, ele continua sendo alvo de críticas, ele continua provocando resistência. Bem, veja bem que dentro e fora da Bíblia, nós encontramos o caso de diversos personagens que adotaram a prática do jejum como uma disciplina espiritual regular, mas o fato das pessoas o terem em autoestima não fazem dele nem correto e nem desejável. Praticar o jejum que Deus aceita e se alegra com ele deveria ser o nosso alvo. E por isso nós precisamos reavaliar seriamente tanto as crendices da nossa época, inclusive dentro da igreja, quanto a disciplina espiritual do jejum biblicamente orientada. A hipocrisia, ela é um mal que se abate em larga escala sobre muitas pessoas, até mesmo aquelas que se dizem cristãs. Nós nunca ficamos livres da hipocrisia, nem no meio cristão, mas em nossos dias parece que a hipocrisia foi naturalizada, foi normalizada. Ela é aceita sem questionamentos. Ela sempre foi falsidade disfarçada. A grande questão com relação à nossa comunhão com Deus é que nós não precisamos fingir um papel. Nós não precisamos usar disfarces. Nós não somos figurantes. Nós somos protagonistas em nossa própria história e na dinâmica do reino de Deus. Então, quando jejuares, não sejam como os hipócritas, porque eu estou vendo, eu sei, eu conheço as motivações do coração e é isso que o Senhor está dizendo. 1.3, humilhando-se diante de Deus. Diz aqui que o jejum é uma maneira de nos humilharmos diante de Deus. Traz o exemplo de Esdras, traz o exemplo de Neemias, porque no tempo de Esdras e Neemias, o jejum ele foi definitivo. O jejum ele foi aquele ato que realmente ajudou a renascer a chama da esperança, ajudou com que tanto Esdras no seu tempo, quanto Neemias no seu tempo, que eles se levantassem e tomassem atitudes inesperadas, que eles se levantassem e na força do Senhor fossem cumprir propósitos. Mas antes de tomarem decisões, antes de se colocarem na frente do campo de batalha para dirigir o povo de Deus, seja na volta do povo da restauração para a terra de Israel, seja no tempo da reconstrução dos muros de Jerusalém, Esdras e Neemias, eles entram nesse espaço sagrado de oração e jejum e eles vão dirigir as suas ações, mas com toda a humildade. Esdras 8:21 diz: eu apregoei um jejum para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Sem humildade, o jejum não cumpre o seu propósito. Nós vamos até Deus em jejum e oração para dizer para Ele que Ele é mais importante que a nossa comida. Para dizer para Ele que Ele é mais importante que os nossos desejos, os nossos anseios. Para dizer para Ele que nós queremos nos alimentar dEle, sermos nutridos por Ele, sermos conduzidos por Ele nos nossos embates desta vida. Então aqui, eles humilharam-se diante de Deus e essa atitude de humildade é imprescindível para quem está se exercitando espiritualmente. Se você está aí adotando a prática de exercícios espirituais cotidianos, a humildade é essa disciplina que precisa exteriorizar, partir de você, para você chegar até a presença de Deus, do modo como Ele quer e estar preparado para Deus falar com você.
Então, esse foi o ponto 1.3. Aqui dentro do tópico 1, nós passamos por esta visão geral sobre a compreensão do jejum. E no ponto 2, vai colocar para nós a importância do jejum. Então, nós compreendemos o jejum bíblico, entendemos os vários pontos envolvidos com o jejum bíblico. Nós falamos aí rapidamente sobre o jejum hipócrita, que é o jejum que Deus rejeita. E aqui no ponto 2, nós vamos pensar sobre a importância do jejum. No jejum, fortalecemos o espírito para que ele prevaleça sobre as coisas da carne. A prática do jejum nos ajuda a dizer não para os desejos e anseios humanos e nos ajuda a priorizar os valores eternos. Na verdade, a gente deixa de olhar para nós mesmos e nós passamos a olhar à distância. Nós passamos a aprofundar o nosso olhar, inclusive nas coisas eternas. Nós terminamos o ponto 1 falando da humildade, que leva ao esvaziamento de si, e esse esvaziamento de si é que nos permite reconhecer em temor e santo temor o que é Deus na nossa vida e o que Ele precisa ser, para começarmos a entender a dimensão do seu sacrifício. O esvaziamento de Cristo foi o exemplo para o esvaziamento necessário de todo servo e serva do Senhor. Então, a importância do jejum, ela está exatamente em pensarmos nesta questão dos anseios humanos e dos valores eternos. Anseios humanos, valores eternos. Desejos da carne, galardão. Isso estará sempre diante de nós como duas variáveis que vão exigir posicionamento e orientar escolhas. Anseios humanos, valores eternos. Duas variáveis que estão sempre diante de nós, exigindo posicionamento. Eu preciso me posicionar quanto aos desejos da carne. Eu preciso me posicionar quanto à concupiscência dos olhos. Eu preciso me posicionar em relação à soberba da vida. E eu preciso também me posicionar em relação aos valores eternos, às recompensas celestiais. E isso também para orientar as minhas escolhas. Em se tratando de competência humana, não existe nada que eu precise deixar ou perder para receber Cristo. Porque eu não tenho nada de valor em mim mesmo. Cristo já fez a sua escolha. Ele se deixou preencher. E esse é o ponto mais decisivo da caminhada. Nossas atitudes sempre vão corresponder aos objetivos que temos em nossas vidas. Cristo se deixou preencher, Ele nos deixou o exemplo, nós não temos nada a perder, também não temos nada para dar para Cristo, mas Ele nos chamou, Ele nos amou, Ele nos remiu, Ele nos trouxe para si e agora Ele quer que a gente tenha vida nele e vida com Ele. Então, estudar a importância do jejum nesse processo realmente vai nos agregar muito. Esses dois pontos seguintes, jejum e arrependimento, jejum e oração, quando nós lemos, nós entendemos que é um ponto só. A mesma coisa que está sendo dita no 2.1, está sendo completada no 2.2 e nós vamos encontrar o mesmo assunto nos dois pontos. No 2.1 diz, não podemos achar que o jejum é sinônimo de arrependimento ou contrição. Jejum não é a mesma coisa que arrependimento. Jejum não é a mesma coisa de coração contrito. Você pode jejuar e não ter arrependido seriamente, ou não estar totalmente quebrado. E aqui diz que o jejum precisa ser acompanhado de humildade, contrição e oração, além de expressar disposição de mudança, de conserto e de negação de si mesmo. No 2.2, que fala de jejum e oração, diz: a Bíblia traz muitas passagens em que o jejum está associado à oração, e quando jejuamos,
Não devemos considerar que essa prática nos faz merecedores de sermos atendidos em nossas orações. Na parábola de Jesus, o fariseu que orava e jejuava não foi justificado. Então eu vejo essa ligação entre os dois pontos, porque verdadeiramente arrependimento e oração, eles precisam estar na base do ato de jejuar. Esses dois temas da fé cristã, da vida cristã, estão entrelaçados quanto ao seu conteúdo. Oração e jejum muitas vezes caminham lado a lado, embora uma pessoa possa orar sem jejuar. E o que nós temos aqui, como diz aqui a nossa revista, que Paulo menciona as competições atléticas para enfatizar a importância do domínio próprio, porque sem essa prática corrida, essa prática direta, esse esforço pessoal, esse envolvimento, essa visão da necessidade de fazer as coisas como elas precisam ser feitas, disciplinando o corpo, disciplinando a mente, realmente nós não vamos ter aí, nós não vamos conseguir colher os frutos do que essa prática pode acrescentar na nossa vida. Veja que o domínio próprio, ou como é chamado biblicamente, a temperança, é uma virtude do fruto do Espírito, que quando ele é plantado diretamente no íntimo, ele vai agir nos sentimentos e nos desejos mais profundos da pessoa. Através desta virtude do fruto espiritual, o ser humano consegue controlar até mesmo os seus mais fortes impulsos. Há aqueles que precisarão exercitar muito para colocar o velho homem debaixo do jugo da nova natureza, mortificar a carne com seus desejos e passar a andar em novidade de vida, sendo nova criatura. Realmente nós temos aí no nosso dia a dia o embate com pessoas destemperadas, com o embate com pessoas e até mesmo líderes que não praticam o domínio próprio, porque essa virtude do fruto espiritual está muito raso na sua vida. São pessoas que ainda se deixam levar pelo velho homem e quando perde o tempero, quando perde a condição de se controlar, e aí fala o que vem à mente, age por impulso, realmente nós temos alguma coisa meio complicada aí. O domínio próprio gerado pelo Espírito Santo vai estar agindo nos desejos e sentimentos de uma pessoa e tal virtude vai ajudar essa pessoa a agir bem, a agir corretamente, a fugir do pecado, a vencer das tentações e a tratar o seu semelhante com dignamente. Veja aqui, em havendo essa questão na vida, a pessoa também pode, através do jejum, aliado com a oração, aumentar a sua sensibilidade espiritual. Silenciar a correria da vida, realinhar o seu coração com valores mais profundos e permitir um discernimento mais claro sobre o que realmente importa e sobre o que precisa fazer e como precisa agir como servo de Deus. Veja que nós temos biblicamente relato de pessoas que jejuaram. E diz aqui a lição que Deus não decretou o jejum como algo obrigatório, mas muitos dos seus filhos jejuaram voluntariamente. Moisés, Davi, Josafá, Esdras, Neemias, Esther, Daniel, Jesus. E aí a gente termina essa lição fazendo uma aplicação prática do que nós vimos até aqui, chamando esses personagens bíblicos. Já falamos de Esdras e Neemias, já falamos de Jesus. Nós, agora nesse terceiro ponto, vamos usar aqui a história de vida de 3 personagens que fizeram do jejum uma prática espiritual necessária diante de um momento
difícil, um momento extremo, tanto da sua vida como a vida da nação. Nós não temos aqui um caso específico de problemas individuais. Tanto Esther como Josafá, como Daniel, eles estão envolvidos em questões que exigiam uma intervenção divina em nível nacional. Mas isso não significa que nós não possamos jejuar também para coisas pessoais, para os nossos dramas pessoais. Mas o exemplo que ele trouxe de Esther, de Josafá e de Daniel é destas pessoas que, diante de um grande embate de aflição, eles tiveram fé, mas eles também agiram praticando o jejum e a oração. Aqui diz no 3.1, Esther enfrentou o desafio com jejum. Vemos na atitude de Esther que jejuar é mais do que se abster de alimentos. É um propósito espiritual profundo na busca por intervenção divina. Veja que Esther pediu aos judeus da cidade de Suzã que jejuassem por 3 dias, e eles assim o fizeram. Quando a história chegou até Esther e que ela soube, eles já estavam em desespero há tempos. Eles já estavam rasgando suas roupas, vestindo sacos e colocando cinzas sobre as cabeças, gemendo, já tinham perdido o sono, a vontade de comer, porque o decreto era de morte. Mas, quando chega a Esther a notícia, o modo como tudo aconteceu, ela convoca toda a nação para jejuar e orar. E nessa convocação, nós temos aí um modelo, um método de enfrentamento dos desafios que se colocam diante de nós. E então, o que nós vemos aqui é que o que aconteceu ali com Esther, naquele momento único, que o livro de Esther aí é essa situação de todo judeu que está residindo ali no Império Persa. E o livro de Esther trabalha exatamente essa questão do jejum e da oração na vida dos servos de Deus, que se acham no meio de uma trama em andamento, cujos desdobramentos são imprevisíveis, mas muito sombrios, a perspectiva é muito sombria, e também nos ensina muito a respeito do comportamento mais adequado a se adotar nos momentos mais extremos e de maior desespero. E aí vamos ver, sim, o jejum de início ele é uma questão mais individual, mas dependendo das circunstâncias, ele será realizado coletivamente, desde que todos estejam devidamente orientados e no mesmo propósito. Nunca é apenas para apresentar-se, para buscar interesses, para correr atrás de bênçãos. Não, isso não é algo próprio do jejum bíblico. Então, quando não se pode fazer nada além de orar e jejuar, isso significa que ainda se pode muito. Quando não se pode fazer nada além de orar e jejuar, ainda se pode muito. É isso que o livro de Esther nos deixa registrado. E nós podemos dizer, quando não se pode fazer nada além de jejuar e orar, ainda podemos tudo. Então, o sofrimento realmente traz muitas perturbações na alma, com ela muitos sintomas inespecíficos, tanto físicos como emocionais, mas a consternação da alma de Esther e do seu povo os impulsionou a buscar ao Senhor com oração, com jejuns, com rogos, com panos de saco e cinza. E isso aconteceu não somente com Esther e os judeus na época ali do Império Persa, mas acontece com os filhos de Deus de todos os tempos. O segundo caso é o de Josafá, que buscou a Deus com oração e jejum. Os exércitos dos Amonitas e Moabitas, além de alguns outros, ameaçaram o reino do sul, e com a união desses povos, o exército inimigo tornou-se bem superior ao do reino do sul. Receoso, Josafá orou, buscou a ajuda de Deus, decretou um jejum nacional. Leia 2 Crônicas 20.
Leia com calma. Você vai ver nos desdobramentos deste capítulo a intensidade do encontro com Deus. A diferença que faz você ter um encontro com Deus numa hora ruim. Aliás, numa hora horrível. Quando as perspectivas são muito terríveis. Você tem ali o reino de Judá, começou a ser cercado por todos os lados, por diferentes e poderosos povos. Josafá teve ali uma crise. Por quê? Porque ele entendeu que o que vinha contra eles era muito maior do que a sua capacidade de resistência. Eles não tinham meios de enfrentar aquele inimigo poderoso que vinha em direção a eles. E nós vamos ver que, olha que interessante essa colocação de 2 Crônicas 20 a partir do versículo 6. Uma oração, um pedido, um clamor. Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na sua mão não há força e poder e não há quem te possa resistir? Agora, pois, eis que os filhos de Amon e os filhos de Moabe e os das montanhas de Seir estão vindo para nos lançar fora da tua herança que nos fizestes herdar. Ah, Senhor, em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E aí, 2 Crônica 22 diz, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo lugar. E aquilo que era para desgraça foi para a glória de Deus, aquilo que era para destruição foi para a renovação de uma nação que não precisou guerrear. A guerra, as armas naquela oração, foi a oração, foi o jejum, foi o louvor a Deus. Enquanto eles louvavam, o Senhor vencia por eles a batalha. E Daniel 3.3, que jejuou por amor da sua nação, diz que Daniel meditava nos escritos do profeta Jeremias, que dizia que Jerusalém teria que ficar em ruínas durante 70 anos. Mesmo morando no palácio, Daniel não se esqueceu das suas origens, continuava a amar o seu povo, a orar pelo seu povo, com dedicação e com sinceridade. Josué entendeu pela leitura do livro do profeta Jeremias que os 70 anos do cativeiro na Babilônia estava perto de terminar e que o povo deveria voltar para a sua pátria. Mas vivendo ali no cativeiro, muitas pessoas de entre o povo de Israel tinham perdido essa percepção. Quando se mora no terreno do inimigo, é fácil às vezes baixar a guarda, envolver-se com a vida do outro, do estranho, do alheio, e achar que aquilo é uma vida boa desde que você esteja em paz. Já havia tido anteriormente uma profecia de Jeremias dizendo: procurai a paz na cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela, porque na paz dela estará a vossa paz. Ok, isso está correto, não importa onde nós estivermos, com quem nós estivermos, nós precisamos procurar a paz da cidade, a paz do Estado, a paz da nação, orar por eles, trabalhar do nosso lado para o bem comum, seguir com a nossa vida, mas havia uma promessa de retorno e o povo estava desapercebido. Então Daniel entendeu pelos livros. Ele não entendeu de ouvir falar. Ele não entendeu porque ele guardou na memória em algum lugar. Ele entendeu pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e rogos, e jejuns e panos de saco e cinzas. Daniel capítulo 9, versículos 2 e 3. Veja que os 70 anos de cativeiro estavam por
se findar para alguns, porque nem todos voltaram, né? Para poder reerguer a comunidade da restauração. Mas Daniel está ali, ele próprio não voltou para sua terra natal. Ele foi para lá bem jovenzinho, ele atravessou vários reinados e em todos eles ele foi o mesmo, o grande Daniel, o homem da oração, o homem da palavra, um homem que consultava os livros. Ele tinha uma biblioteca particular que ele fazia uso dela. E imagina que ali, desenrolando os seus pergaminhos e lendo dia e noite os livros proféticos, todo aquele material que dizia a respeito à religiosidade dos judeus, o Pentateuco, a história do povo de Deus, ele estava ali na condição de cativo. Mas ele nunca perdeu a sua condição de grande homem de Deus que orava e que jejuava por amor à sua nação. Então, nós vamos ver esses personagens bíblicos, Esther, Josafá, Daniel, como todos os outros que se utilizaram do jejum e da oração como armas poderosas para resistir no dia mau, para vencer as adversidades e para seguir firme na força do Senhor, um caminho. Nós estamos vendo aí meios de graça que o Senhor disponibiliza para o seu povo. E nós precisamos atentar para essa instrução. Diz a conclusão: em tempos de tantas ocupações, que o Espírito Santo nos ajude a priorizar em nosso viver momentos de oração e jejum, como expressão de um sincero interesse em buscar primeiro o reino de Deus, da nossa dependência completa da graça do Senhor, em buscar e aguçar nossa sensibilidade espiritual, em procurar conhecer e receber mais do Senhor e manter em alta o desejo de exercitar a autodisciplina. Irmãos, ninguém vai poder fazer isso por nós. Ninguém faz isso por nós. É eu e você. E Deus, juntos, em aliança, que vamos levar adiante aquilo que precisa ser feito para que haja aprimoramento na nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela vai crescer, ela vai amadurecer na medida que o nosso relacionamento com Deus se firmar em bases sólidas. Então, nós temos aí a referência, nós temos a motivação, nós temos o manual de prática e de conduta diante dos nossos olhos e nas nossas mãos. Então, eu preciso aprender sobre disciplinas espirituais e como colocá-las em prática. Amém? Que esse estudo sobre o jejum bíblico te acorde para entender que você precisa, de vez em quando, dentro de dias estabelecidos ou ocasionais, mas você precisa daquele momento de encontro mais aprofundado com Deus. E esse estado de juntar jejum, oração, o consagrar-se para Deus dentro do processo de santificação é muito importante para que a nossa vida com Deus ela realmente alcance outros patamares. Amém? Que o Senhor continue falando ao seu coração e te ajude a entender as verdades espirituais da palavra de Deus com mais profundidade e mais desejo pelas coisas espirituais. Que o Senhor abençoe seu dia, que o Senhor abençoe sua casa e o Senhor te faça prosperar em tudo na sua presença. Oremos? Senhor, nós te agradecemos por esse ensino, por esse dia, pela tua grande obra e pedimos em nome de Jesus que nos ajude a entender as verdades espirituais contidas na sua palavra e a vivê-las no nosso dia a dia para a honra e glória tua. Fala ao meu coração, fala ao coração deste ouvinte que nesse dia tirou um tempinho para ouvir o Senhor falando e ministrando ao seu coração. E assim eu agradeço por mais essa oportunidade santa. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe.